Muito bom dia novamente a todos e bem-vindos a mais uma edição da Invoicing Experience Webinar Series, uma iniciativa que só vos dedica a explorar os desafios e oportunidades da faturação eletrónica no contexto empresarial atual. O meu nome é Nuno Matos, sou responsável de marketing para a região da EMEA na Solvos e hoje temos uma sessão focada na perspectiva prática de quem já viu a transição para a faturação eletrónica e conhece por experiência própria os desafios e benefícios deste processo. Recordar que desde 2021 a obrigatoriedade da faturação eletrónica nas transações com o Estado, ou seja, B2G, está em vigor para as grandes empresas em Portugal. Este foi um passo fundamental na digitalização das finanças públicas e de muitas empresas. Exigiu um esforço significativo de adaptação tecnológica e de processos. E para nos dar uma visão concreta de como as grandes empresas adotaram a faturação eletrónica, aquilo que funcionou, os principais desafios, lições aprendidas, temos aqui os dois representantes de grandes empresas que passo a apresentar, o Nuno Gonçalves, diretor financeiro do ISQ Group, e Lourenço Matos, diretor de contabilidade da PRIO. Ao longo deste painel vamos ouvir as suas experiências, discutir boas práticas, explorar o papel que a faturação eletrónica desempenha no cumprimento, seja das obrigações legais, mas também da eficiência das operações financeiras. E no final da sessão teremos um espaço dedicado a perguntas e respostas, pelo que convidamos desde já todos a deixarem as vossas questões aqui no chat da plataforma. Sem mais demoras, convido o Nuno e o Lourenço a juntarem-se à conversa, passando desde já a palavra ao Nuno, que tem aqui uma apresentação que vai partilhar connosco. Nuno, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e obrigado aqui à Sofos por nos fazer aqui este convite. Acho que devemos começar aqui um bocadinho por apresentar o ISQ, porque muitas pessoas conhecem o ISQ em Portugal e o Instituto de Saúde e Qualidade pelo nome, mas raramente sabem o que é que na realidade fazemos ou aquilo que o ISQ é. Como natureza jurídica, nós somos uma associação 100% privada de utilidade pública. Somos a maior infraestrutura tecnológica do país e fomos em 2022 reconhecidos pelo Governo como CTI, Centro de Tecnologia e Inovação, e temos aqui uma responsabilidade de trazer aqui ao tecido empresarial português essa tecnologia e inovação. Ou seja, nós temos 60 anos de existência, fazemos precisamente agora, em 2025, 60 anos. Temos 16 laboratórios acreditados, 7 pontos de contacto em Portugal, mais de 250 serviços especializados de diferentes naturezas, conforme iremos ver seguidamente. O nosso universo de colaboradores é 1.800, dividido por 26 empresas, sendo que essas 26 empresas, algumas delas já são conhecidas de todos porque adotam a nossa sigla ISQ, mas há outras que não, que fazem parte do universo ISQ, como é o caso da Labiagro, da Sondar Lab, da DB Wave, etc. A nossa distribuição geográfica destas 26 empresas, bem como de algumas delegações, situa-se essencialmente em 4 continentes. O continente europeu, o continente asiático, a África e a América do Sul. Sendo que na América do Sul estamos a fazer aqui uma aposta muito cerrada numa empresa participada nossa, que é o ISQ Brasil, que já tem 25 anos de existência. E em Portugal, a nossa sede situa-se aqui no Tagus Park, no campus do Tagus Park, do Tagus Park, não, do ISQ, onde temos aqui 16 laboratórios acreditados nas nossas instalações, são estas que vocês estão aqui a ver. Fomos a primeira instituição aqui a situar-se aqui neste parque tecnológico. Temos competências em diferentes áreas, em diferentes setores, como é o caso da aeronáutica, aeroespacial, energia, oil and gas. Temos também uma componente muito forte de formação e uma aposta muito clara também em investigação e desenvolvimento. A nível de serviços, o ISQ faz inspeções técnicas muito situadas em grandes obras, em grandes gasodutos, tanques e etc. A nível de engenharia, estamos em diferentes projetos com elevada dimensão, fazemos consultoria também nas áreas internas, como ambiente e segurança, e agora mais presentemente também na área de ESG.
fazemos ensaios e testes, produtos farmacêuticos, águas, lamas, etc. Conforme já disse, fazemos uma aposta muito concreta no investigação e desenvolvimento. Temos mais de 65 pessoas no ISQ a trabalhar na nossa área de investigação e desenvolvimento, a produzir novos produtos, novos serviços e etc. Em termos de formação, fazemos também, ministramos aqui mais de 25, já ministramos mais de 25 mil cursos em áreas técnicas e etc. Também temos uma área muito importante, que é a área de verificação em serviços regulamentares, em que fazemos, no fundo, garantimos aqui a qualidade de alguns bens que são utilizados pela maioria da nossa sociedade, como é o caso dos elevadores, as inspeções de gás que fazemos nas nossas casas e etc. O ISQ tem uma componente, como de forma já disse, muito importante de investigação e desenvolvimento, trabalhamos em mais de 500 projetos internacionais, sendo que desses projetos internacionais nunca são sozinhos, ou seja, nós trabalhamos em conjunto com mais de 1.200 parceiros em 29 países, concretamente, e trago aqui alguns projetos mais significativos para nós percebermos um bocadinho onde é que o ISQ se situa e o que é que trabalha. A nível internacional, participamos aqui no projeto do ITER, que é a construção do maior reator termonuclear de fusão de energia, ou seja, produção de energia inesgotável e verde. Tínhamos dado jeito esta semana ele já estar a funcionar, mas infelizmente não estava. Estamos também aqui na construção do maior telescópio do mundo, em que fazemos aqui um controle de qualidade da construção e da montagem de peças para o maior espelho deste grande telescópio que está a ser construído no deserto de Atacama, no Chile, em que o espelho principal tem 37 metros, é uma coisa muito, 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 muito grande. Estamos também no maior aeroporto espacial mundial, na Guiana Francesa, onde se lançam muitos foguetões, como é o caso do Ariane 5, o Soyuz e a Veja. Nós estamos na última fase do processo, ou seja, garantimos que a nave sai em segurança para o espaço. Ainda no aeroespacial, fazemos também aqui muitas inspeções a nível de microsatélites. Testámos agora, por exemplo, o último microsatélite feito por empresas portuguesas, que é o MHU, e estamos aqui a dotar também a nossa área de ensaios especiais, de capacidade para testar no futuro satélites com muito maiores dimensões do que aquelas que estamos a testar até agora. A nível dos oceanos, também em conjunto com a ESA, e tendo aqui por base uma informação que vem de satélite e conjugada com alguns algoritmos e inteligência artificial, desenvolvemos um modelo que consegue fazer uma cartografia do fundo do oceano e diminuir o impacto que a exploração de minério está a ter no fundo dos nossos oceanos. Por fim, trago aqui um último projeto, que é aqui a sonda que vai a Marte e que há de trazer uma cápsula que há de aterrar na Terra, e que digamos que a cobertura desta cápsula foi desenvolvida por empresas portuguesas e em conjunto com o ISQ, e fazemos o teste de forma a garantir que estas amostras, quando chegarem a Portugal daqui a uns anos, a Portugal não, ao mundo daqui a uns anos, quando aterrarem no nosso planeta, que chegam sem contaminação e que chegam corretamente. Passando agora já um bocadinho aqui para a faturação eletrónica, para percebermos um bocadinho a dimensão do ISQ e aquilo que o ISQ é em termos de faturação. O ISQ tem uma faturação, um volume de prestação de serviços a rondar os 54 milhões de euros, sendo que 50 milhões de euros são vendas a crédito e 4,6 milhões de euros são vendas a dinheiro. Deste universo, 71 mil, ou seja, emitimos 71 mil faturas para fazer este volume de negócios, sendo que 41 mil são faturas vendidas a crédito e 30 mil de faturas emitidas em pronto pagamento. O ISQ tem faturação eletrónica desde 2018, não começou com a Safety, começou com outro broker. Entretanto, em 2022 passámos para a Safety, por melhores condições, por ter uma proposta muito mais atrativa, maior flexibilidade, etc. E adotámos também, nesta altura, também a faturação em formato EDI. Em termos de universo de clientes, o ISQ tem uma carteira de clientes de aproximadamente 37 mil clientes, sendo que temos uma média anual de clientes ativos de 6 mil, sendo que desses 6 mil,
2.700 mais ou menos têm faturação com o ISQ em PDF com assinatura certificada e 340 sensivelmente em formato EDI, sendo que destes maioritariamente são clientes dos estatais. Em termos de percentagem de faturação deste valor que acabamos de indicar, os nossos clientes que aceitaram a faturação em formato PDF de assinatura certificada, temos 47% sensivelmente, temos 5,7% de faturação em formato EDI, e sendo que 46% ainda não os conseguimos convencer a ter faturação eletrónica. Agora, por fim, temos aqui uma evolução aqui em termos de documental, ou seja, as faturas emitidas. Percebemos aqui rapidamente que, desde que implementámos a faturação eletrónica em 2019, o crescimento nos 2-3 anos seguidos é exponencial. Depois, a partir daí, a curva começa a achatar e cada vez é mais difícil conseguirmos convencer, entre aspas, os nossos clientes que não aderiram numa primeira fase, mas vamos sempre tentando. Ou seja, neste momento temos já emitimos faturas em mais de 60% das faturas em formato PDF eletrónico, cerca de 9% em formato EDI e 27% ainda continuamos a emitir faturas em formato em formato de papel, e é aqui que vamos trabalhar para melhorar este número no futuro. E basicamente isto era a minha apresentação aqui do ISQ. Espero que tenham gostado e que fiquem a conhecer um bocadinho melhor o ISQ. Muito obrigado, já, Nuno, pela apresentação e introdução do ISQ, muito interessante, e projetos muito interessantes também, Marte, oceanos, exploração espacial, de facto fascinante. Exatamente. Há aqui dados muito interessantes que eu creio que depois podemos discutir mais em detalhe, e agradeço já pela partilha. Eu pediria, entretanto, ao Lourenço que pudesse fazer também a introdução da PRIU e depois então falaremos mais em detalhe com ambos. Bem, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Falar de faturação eletrónica é sempre eu acho que é algo que nos vai trazer muitos benefícios, e eu também, para começar, vou fazer uma breve apresentação da PRIU. De uma forma geral, toda a gente conhece a PRIU como sendo uma distribuidora de combustíveis. A PRIU nasceu essencialmente em 2006, portanto uma empresa que não tem tantos anos como a ISQ, com o intuito de constituir uma rede de postos de distribuição de combustíveis e fazer uma fábrica de biodiesel, que inicialmente começou por fabricar biodiesel a partir de óleos virgens e nos últimos anos tem convertido toda a fábrica para produção de biodiesel a partir de óleos usados, e neste momento estamos a trabalhar com a fábrica a 100% de óleos usados. Portanto, tudo o que são margarinas vegetais que passaram de validade, óleos de fritura, são todos consumidos na nossa fábrica. Portanto, Portugal não tem capacidade de produzir resíduos suficientes para alimentar a nossa fábrica. Nós temos uma capacidade de 100 mil toneladas. Fazer aqui uma breve resenha do que é a história da PRIU. Portanto, nasceu em 2006. Em 2007, 2008, nós construímos um parque de tanques e a fábrica de biodiesel, que começaram a funcionar. Portanto, começámos com 25 toneladas, mas a capacidade total da fábrica são 100 mil toneladas. Mesmo, só para explicar aqui uma particularidade da produção de biodiesel, produzir biodiesel a partir de óleos virgens é uma coisa, produzir biodiesel a partir de óleos usados é completamente diferente, porque há muitos resíduos que têm que ser filtrados e com isto manter a fábrica a 100%, nós tivemos que efetivamente investir muito em investigação e desenvolvimento e aplicação de tecnologia que nos permita manter a fábrica praticamente a topo. Depois, aqui em 2010, foi quando surgiu em Portugal os primeiros pontos de descarregamento. Nós estivemos na linha da frente. Depois, aqui em 2013, fomos vendidos
portanto, a gênese da Prio vem do grupo Martifer, que por sua vez em 2013 teve necessidade de vender o grupo Prio a um fundo, e como sabem, os fundos têm como objetivo fazer crescer o ativo e depois vendê-lo. Situação essa que depois acabou por acontecer agora em 2020, que foi vendido ao grupo DISA, que é uma empresa de direito espanhol, situada em Tenerife e que se dedica à exploração da marca Shell em Espanha, e que atualmente nós, o Grupo PRI, somos responsáveis pela reimplementação da Shell em Portugal. Portanto, nós em 2015 tínhamos 7% de cota de mercado, em 2017 fazíamos 10 anos, 10 anos a partir do momento em que abrimos o primeiro posto, porque na realidade nasceu em 2006 o grupo. Depois, em 2020, nós fizemos aqui, para aproveitar também o potencial dos nossos tanques e do espaço que nós tínhamos nas nossas instalações, a produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos. Houve efetivamente a aquisição por parte do Grupo DISA. Atualmente temos uma escola que permite ter formação para todo o grupo, que é constituído por 19 empresas. As mais conhecidas, efetivamente, é a distribuidora de combustíveis, a Prio e a Shell. Depois temos a fábrica de biodiesel e temos o parque de tanques e temos uma outra empresa que se dedica exclusivamente à exploração de pontos de carregamento elétricos. Depois, em 2023, nós sentimos necessidade de ser inovadores e passar a incorporar mais biodiesel no gasóleo que nós colocávamos no mercado. Portanto, e passámos a lançar um novo produto que é o Ecodiesel, em que tem uma percentagem de 15% de biodiesel. Depois, em 2025, já este ano, fizemos uma aquisição muito importante, que foi uma aquisição de 55 postos que tinham a imagem que é 8, portanto, e neste momento aumentámos a nossa rede Prio e Shell em 55 posições, ainda estamos na fase de transição e esperemos que o façamos rapidamente, porque mudar a imagem de 55 posições é algo complexo. As áreas de negócio que nós temos, como eu já fui mencionando, estamos na área da distribuição de combustíveis, gás, lubrificantes, temos a produção do biodiesel, que essencialmente é para consumo interno, portanto, dentro das empresas do grupo, neste caso das distribuidoras. Temos uma rede de postos de abastecimento de viaturas elétricas. Somos o segundo maior comercializador de energia elétrica do país. Não somos quem temos mais pontos de carregamento, porque nós temos em todo o processo da mobilidade elétrica, que é desde a exploração de pontos de carregamento, portanto, instalação e exploração, e a própria comercialização de energia elétrica. Depois temos a Prio Business, que é o nosso nicho de mercado que tem vindo a crescer nos últimos 5, 6 anos, que é essencialmente a comercialização de combustível através de cartões frota. E depois a Prio Supply é quem detém o nosso parque de tanques, que se dedica exclusivamente ao trading, portanto, compra e venda de combustível, e um dos grandes clientes da própria Prio Supply é a própria Prio Energy, que consome os produtos que saem desse tanque. Depois, falando aqui um bocadinho da faturação eletrónica, que é para isto que estamos aqui a falar, eu não fiz uma apresentação tão complexa como o Nuno. Fiz uma apresentação relativamente simples, porque nós ainda estamos, diria eu, numa fase muito inicial. Inicial porque, apesar de já trabalharmos com faturação eletrónica desde 2015 com a Safety, portanto, não temos ainda conseguido desenvolver e massificar a faturação eletrónica, tanto para clientes como para fornecedores. Portanto,
Relativamente a clientes, a nossa faturação essencialmente tem um volume gigantesco, como devem imaginar, porque nós temos neste momento 300 postos de combustível e as faturas que são emitidas nos postos de combustível, estamos a falar em média, se calhar mensalmente, de 30, 40 mil faturas emitidas em cada posto de combustível. Nós, em termos de faturação, submetemos cerca de 1,5 GB de SAFTs de cada uma dessas posições. Portanto, essa faturação não tem qualquer tratamento eletrónico. O que nós estamos a fazer é deixar de emitir faturas em papel sempre que os clientes não o queiram. Portanto, isso obriga a que a comunicação seja feita via web service, ou seja, é comunicada online sempre que é emitida uma fatura, ela é comunicada logo à autoridade tributária. Portanto, e nós questionamos o cliente se ele não quiser fatura em papel, nós estamos aqui também já a economizar e a ser mais ecológicos em termos de papel. Em termos de faturação central, nós utilizamos o ERP SAP, nós emitimos na ordem das 500 mil faturas por ano, pelo facto de termos o cartão frota, e o cartão frota, como temos milhares de clientes e pequenos clientes, semanais, quinzenais, mensais, faz com que o volume de faturação seja muito, muito grande. Portanto, aí ainda há um outro trabalho que é para fazer. Nós tentamos que esses clientes adiram todos à faturação eletrónica e recebem as nossas faturas por e-mail. No entanto, ainda há muitos clientes que são resistentes a receber faturas por e-mail. Porquê? Porque depois, quando mandam para as contabilidades ainda funcionam muito à base do papel, e eu, como contabilista, também o faria, sendo um gabinete de contabilidade, tem necessidade ainda de ter o presente o papel, mas que eu acho que a muito curto prazo, diria 5 anos, esse paradigma vai mudar e já se percebe que há muitos gabinetes também a enverdar pelo arquivo digital. Depois, para efeitos também de faturação, nós utilizamos o EDI, e o EDI só estamos a utilizar na venda para os clientes de Estado, que obrigam a que tenhamos faturação via EDI. Portanto, nós não temos grandes clientes que justifique para já o EDI. Portanto, nós temos muito pequenos clientes, mas que são muitos e que faz com que tenhamos um volume de faturação interna muito grande. Relativamente à faturação eletrónica de fornecedores, nós registramos cerca de 180 mil faturas, que são subdivididas, portanto, em 3 grupos. É o EDI, que tem uma expressão muito pequena, e essa expressão é pequena, tem uma razão. Nós queremos massificar isto, e isto tem a ver, ainda não conseguimos massificar porque a comunicação do EDI veio a evoluir. Inicialmente era feita em TXT, agora passou a HTML, salvo erro, ou XML. Portanto, isto depois já é linguagem informática. E o que acontece é que nós depois também internamente temos que adaptar o sistema para que possamos receber esse EDI. E como nós temos compras e temos gestão de estoques, ainda não chegamos ali ao projeto final da forma como vamos integrar esse EDI. Portanto, neste momento temos uma média de 17 mil faturas. Isto refere-se a um único fornecedor. Portanto, nós temos mais fornecedores que estão por EDI, mas nós não os consideramos um verdadeiro EDI. Eles, para efeitos de safety, SOVs, já é um fornecedor de EDI, mas para efeitos de PRI nós não consideramos, porque nós temos que dar um tratamento normal. Em termos de sistema, nós temos um fornecedor que nos desmaterializa todos os documentos que chegam, tanto em papel como em PDF, e isso passa para dentro do nosso ERP SAP e nós tratamos as faturas a partir de uma dashboard que temos. O que nós queremos fazer é que estes fornecedores que estão em papel e PDF passem, principalmente aqueles que têm um volume grande, que passem para
EDI o mais breve possível. Porquê? Porque nós temos necessidade de controles de estoques à pastilha elástica, como eu costumo dizer. Nós controlamos que compramos 100 pastilhas elásticas, nós compramos roçados, compramos embalagens de leite e aquilo é controlado à embalagem. O que significa que um fornecedor, quando nos emite uma fatura, se houver divergências, nós temos que picar essa fatura. Se tiver 20 linhas, eu tenho que as picar todas para saber se é quantidade, se é preço, o que é. O EDI aqui vai nos facilitar imenso a tratar a informação, porque vai só mostrar as divergências, vai-nos mostrar as divergências de uma forma direta e só temos que olhar para essas. Enquanto uma fatura que nós temos que analisar de forma manual, nós temos obrigatoriamente que apicar. Pronto. E de uma forma muito simples a isto, a PRI tem um volume de negócios de 1.600 milhões, portanto, em 2000 consolidado. Em 2024, em 2023 foi 1.400.000 euros de volume de negócios. Portanto, eu acho que há aqui muito ainda a evoluir, nomeadamente no EDI, que nós estamos a fazer uma aposta forte. Portanto, o EDI, começámos a trabalhar com a Safety, com o EDI, em 2015, com este fornecedor que ainda hoje funcionamos, e não conseguimos ainda evoluir porque houve aqui uma série de circunstâncias que não nos permitiram ainda evoluir, mas que este ano vamos arrancar a 100%. Depois, muito obrigado, Lourenço. Só aqui para terminar, que aqui o que eu acho que em termos de faturação eletrónica vamos ter aqui alguns desafios. Um deles é a integração entre os sistemas. O que é que eu entendo é que ainda há muito para se fazer portanto, trabalhar, por exemplo, em EDI implica que 3 entidades estejam sincronizadas, que é o emissor, o repositório, não é? Neste caso a SOVs, e a própria PRI, neste caso. Portanto, e se não estiverem sincronizados, isto pode ser às vezes um bocadinho mais complexo, nós conseguimos pôr isto a funcionar, e eu acho que há aí muito trabalho a fazer em termos de melhoria para que o processo flua mais rápido e que se consiga integrar com os ERPs de uma forma mais simples. Depois temos a questão da segurança, que eu acho que com aquilo que a gente vê de ataques informáticos, eu acho que as empresas têm que investir muito em segurança de forma a não haver corrupção ou falsificação de documentos. Portanto, atualmente ainda é possível aceitar contabilisticamente faturas em PDF até o final deste ano. Isso há de deixar de ser, porque não é uma segurança para as empresas e nem para o próprio Estado. Mas pronto, há aí também muito trabalho a fazer. E a transição digital tem um custo, mas que eu acho que é benéfico para as empresas, porque deixam de ter custos tanto de mão de obra como de papel, correio e afins, e vão acabar por economizar, e entendo que a faturação será um pilar estratégico de digitalização empresarial, portanto, e que devemos apostar nisso, porque vai facilitar toda a gente. É muito mais rápido nós conseguirmos obter a informação e a comunicação entre as empresas ser muito mais rápida e ágil através da faturação eletrónica, seja EDI, seja PDF. Pronto, terminei a minha apresentação. Obrigado por me terem ouvido, e agora estou ao vosso dispor para responder a questões que possam surgir. Muito obrigado, Lourenço, pela partilha. Foi de facto muito interessante, tal como a partilha feita anteriormente pelo Nuno. Aqui foi curioso perceber aqui a importância dos óleos usados no início. Se calhar muita gente não sabe, e saber que fiquei curioso de saber se vamos voltar a ver a marca Shell em Portugal no futuro próximo, ou para já mantém-se a período. Neste momento já temos cerca de 30 posições, portanto já existem 30
postos de abastecimento de marca Shell e que vão continuar a crescer. Ok, eu não tinha percebido ainda. O ideal, a marca Shell tem por tendência a ter o Ferrari, o ideal é sempre ir com Ferraris à Shell. Exatamente. Não sei se vão ter muitos clientes, mas eu acho que só aqui duas notas que é importante, porque creio que temos na audiência pessoas com diferentes níveis de experiência e de conhecimento. Desde logo, acho que ficou aqui claro, no caso do ISQ, a utilização do sistema de faturação eletrónica está focada na emissão de faturas, portanto, nas contas a receber e na emissão de faturas a clientes. No caso da PRIO, tem ambas as componentes, tanto na componente de emissão como de recepção de faturas de fornecedores. Também que o conceito de EDI, que é muito normal e óbvio para nós, só para quem possa não estar a par deste conceito, portanto, EDI significa Electronic Data Interchange, e é um conceito mais abrangente do que fatura eletrónica, na medida em que, para além da fatura, poderão existir um conjunto de outros documentos complementares, nomeadamente do pedido de compra, a ordem de encomenda ou de outros documentos de Estado que confirmam a recepção ou a integração do documento, até a própria recepção, a guia de remessa ou pagamento. Portanto, o EDI é um conceito mais abrangente e que é fundamental em processos logísticos, que aliás, como é o caso da realidade da PRIO. Só queria dar aqui estas notas, penso que é importante para todos estarem também a acompanhar estes conceitos, para quem não tenha ainda esta noção. Gostaria aqui de começar por perguntar a ambos, começando talvez pelo Nuno, embora isto já tenha sido aflorado, quais foram os principais desafios que sentiram na implementação da fatura eletrónica, e recordar quando é que começou, portanto, até à data de hoje e no fundo, onde se encontram também após estes anos de utilização. Ok, obrigado, Nuno. Acho que pegando aqui um bocadinho também nas palavras do Nuno e explicar aqui também um bocadinho porque que o ISQ neste momento só tem na vertente de emissão de faturas, o ISQ sendo uma entidade prestadora de serviços, nossos grandes fornecedores são os nossos colegas aqui do ISQ, ou seja, a nossa estrutura de custos é composta com mais de 65% de custos provenientes da mão de obra dos nossos funcionários, por isso depois temos de tratar o restante valor até chegar aos 100%. Sendo depois temos um fornecedor também único que nos emite uma fatura que também tem uma percentagem grande, por isso, ou seja, nós optámos por começar a faturação eletrónica na vertente da emissão, mas estamos agora a caminhar para ir também para a recepção de faturas e tratar a restante percentagem dos nossos fornecedores que nos emitem faturas. Pronto, isto é a primeira questão. Acho que em termos de desafios, o primeiro desafio de todos que sentimos, acho que tem a ver com a questão do ser humano. O ser humano é um bocadinho atreito à mudança, não é? Por isso, seja interna, seja externamente, temos sempre aqui alguns, não sei se são velhos do Restelo, o que é que seja, mas que têm sempre aqui alguma tendência a bloquear os processos. Por isso, acho que esse foi um dos desafios que nós tivemos de ultrapassar e mentalizar as pessoas para que isto é, na realidade, algo que é bom para ambas as entidades. E depois, em segundo lugar, acho que é aquilo que também não estava aqui a indicar, que, ou seja, temos de dividir a faturação em duas tipologias, a faturação com o PDF com assinatura certificada e a faturação em EDI, sendo que um dos problemas tem a ver com os imperativos legais, não é? Ou seja, nós somos obrigados a ter uma aceitação tácita do nosso cliente, ou seja, o nosso cliente tem de dizer que sim e esse sim tem de ficar guardado no nosso sistema, por isso é um dos entraves que nós temos à faturação eletrónica. Para além disso, é aquilo conforme já tinha dito, que é a questão de convencer principalmente aqueles clientes mais pequenos e que ainda funcionam com as contabilidades de uma forma muito mais tradicional, conseguir convencê-los a adotar o sistema de faturação eletrónica. Não é fácil, nós trabalhamos isso com alguma assiduidade, mas nem sempre se consegue ter essa vertente completamente ultrapassada. Em termos de EDI,
tivemos aqui alguns desafios. Um é a diversidade de brokers, nós temos uma diversidade muito grande de brokers. Por outro lado, a questão da standardização dos campos, ou seja, nós gostaríamos que todos funcionassem da mesma forma e já percebemos que isto acaba muitas vezes termos de ter quase uma customização cliente a fornecedor, um a um, unívoca, e de maneira que faz aqui com que a nossa direção de tecnologias de informação, o broker, o nosso cliente e todos funcionem em conjunto para termos aqui digamos que o processo afinado dos três lados, conforme também o Lourenço já tinha aqui referido também. Isto também é um dos desafios que nós temos também neste processo e que sentimos alguma dificuldade, foi precisamente porque há determinadas entidades, principalmente nas estatais, em que existem campos específicos nas faturas em que uns têm de ser mapeados, outros não têm de ser mapeados, por isso isto acaba por ser uma customização quase um a um. Por outro lado, tem a ver com a questão ainda dentro da faturação EDI, é conseguirmos convencer o maior número de clientes a adotar esta medida e como sendo uma vantagem competitiva para todos, porque no fundo a informação acaba por chegar ao ERP sem intervenção humana, sem erros, de uma forma muito mais limpa e clara, e não é fácil de conseguir convencer aqui os nossos clientes, porque EDI, tirando as grandes empresas, ainda a maior parte dos clientes ainda não adotaram este sistema. Estão numa fase de faturação eletrónica em PDF com assinatura certificada, mas o EDI ainda não está generalizado. E acho que estes foram os principais pontos as dificuldades que tivemos aqui na implementação do processo. Em termos de timing, o ISQ tem faturação eletrónica desde 2018, avançámos nos primeiros anos apenas com esta vertente do PDF certificado, e a partir de 2022 adotámos o EDI, sendo que o número de empresas particulares que têm esse sistema connosco é muito reduzido, pelos motivos que eu já indiquei. A maior parte é tudo experiências com o Estado, face à obrigatoriedade que foi lançada e que foi um bocadinho revogada, conforme também o Lourenço já acabou de dizer, porque acabamos por poder ter de aceitar faturas em PDF simples, e o que não é agradável. É isto. Sim, na realidade. Obrigado, Nuno. Eu ia fazer aqui a mesma... Só que uma nota... E lançar para o Lourenço também, sim, a mesma questão. É assim, eu aqui relativamente às faturas em PDF, obviamente as pequenas empresas não vão ter necessidade de implementar o EDI. A faturação eletrónica sim, em PDF com assinatura digital. O EDI eu acho que é importante quando o volume de faturação entre as entidades é um volume muito grande. Porque se estivermos a falar de meios de faturas por mês, muitas vezes nem compensa porque há um custo de implementação e muitas vezes esse custo de implementação não se justifica para fornecedores ou clientes que têm um volume pequeno de faturas. Nós temos interesse em ter para os fornecedores que têm um grande volume, porque isso, se nós conseguirmos implementar o EDI em 20 fornecedores, se calhar cobre 70% das faturas de fornecedores. Portanto, e que em termos de tratamento é muito mais ágil, em vez de termos pessoas a picar os itens da fatura através do EDI, é muito mais ágil. E em termos de clientes, como nós também não temos muitos fornecedores que têm um volume muito grande de faturas, nós temos muitos milhares de fornecedores, também não é muito funcional. Portanto, temos efetivamente o cliente-estado e esse, por imposição legal, obriga que nós tenhamos o EDI. Mas em termos de faturação eletrónica, não há dúvida que o caminho é por aí. Nota-se que as software houses estão cada vez mais a apostar, ou as empresas, em poder emitir as faturas com assinatura digital. Portanto, eu acredito que mais ano, menos ano, isso já é automático e vai sair obrigatoriamente com assinatura digital e enviada para o cliente, e que a consiga integrar de uma forma simples na contabilidade sem ter que imprimir. Porque o que acontece é as pequenas empresas
como muitas vezes têm gabinetes de contabilidade, o que eles vão fazer ou vão ter que as imprimir quando recebem a fatura, ou o contabilista vai ter que imprimir para depois ter no arquivo. Portanto, enquanto isto ainda vai demorar algum tempo até que os gabinetes de contabilidade comecem a desmaterializar a documentação, portanto, pode-se manter este formato ainda em papel e daí a resiliência dos clientes e fornecedores neste tipo de mudança. Pegando naquele desafio que o Lourenço também falou, nomeadamente da segurança dos documentos, e pensando aqui no caso ainda do peso que o papel e o PDF têm, aliás, em termos de recepção, no fundo o papel e o PDF acabam por ter o mesmo custo de processamento, na perspectiva de quem recebe, certo? Porque vão ter na mesma que... Sim. De uma forma mais ou menos automatizada, neste caso recorrendo ao serviço da OCR, capturar os dados, ainda com alguma margem de erro, mas na realidade, para todos os efeitos, o PDF e o papel têm o mesmo significado para quem recebe. Certo. Apesar de, em termos de desmaterialização, o PD, aliás, se calhar os dois estão iguais, porque eles utilizam muitas vezes o QR Code para ir buscar a informação da fatura. Uhum. Eu ia dizer isto aqui para introduzir também o tema da segurança e no fundo, a importância que a fatura eletrónica tem, portanto, enquanto, digamos, nível de evolução face ao próprio PDF, que tem esta componente de segurança que o PDF não tem, nomeadamente na proteção e garantia da integridade, da autenticidade dos dados, e já vimos casos no passado recente em que o PDF, faturas em PDF também poderão ser alvo de um tipo de fraude ou que poderão gerar complicações, digamos, na gestão financeira. Isto para dizer que nós temos também vindo a promover a importância da cibersegurança e, nomeadamente, através da certificação ISO 27001, que é fundamental em processo de transação eletrónica, como é o caso. E isto leva a uma outra questão que eu queria lançar a ambos, que é, e são os dois pontos responsáveis das áreas financeiras, mas de forma que o trabalho em conjunto, nomeadamente com as áreas já aqui, e outras áreas, é estratégico na implementação eficaz e eficiente deste tipo de soluções. Começando, talvez, pelo Nuno, voltando ao Nuno. Ok. Eu acho que essa responsabilidade tem de ser sempre da área financeira. Acho que tem de ser o líder do processo. Tem de andar aqui muito de braço dado, entre aspas, com o IT, porque é necessário desenvolver o sistema normalmente, é necessário fazer ligações, é necessário criar o web service, é necessário um conjunto de tarefas que são e que têm de ser desenvolvidas pelo IT, mas isto acho que é um tema absolutamente estratégico, ou seja, acho que isto tem de ser, toda a organização tem de ser envolvida no processo, e tem de fazer parte do mesmo. Tem de ser dada formação às pessoas em alguns casos, outros não. Por exemplo, no caso do ISQ, o ISQ tem um sistema de faturação descentralizada, obrigou aqui também algo extra. Por isso, ou seja, acaba por toda a organização estar envolvida e ter de estar neste processo. Por isso acho que isto é uma decisão absolutamente estratégica, e no sentido de melhoria de processos e de segurança também, conforme indicámos, de diminuição de tarefas administrativas que as pessoas vão tendo na recepção dos documentos e na emissão dos mesmos. Por isso, isto acaba por ser não um tema único e exclusivamente, como às vezes algumas organizações tratam, meramente financeiro, e que depois o IT entra ali um bocadinho para dar ali uns toquezinhos, mas sim algo que tem de ser estratégico e que temos de envolver todas as áreas de qualquer organização. Lourenço, eu também sou a reflexão, os seus comentários.
Bem, relativamente a isso, não tenho, acho que o Nuno acabou por falar tudo, concordo com aquilo que ele está a dizer, mas eu acho que é importante garantir e pensar bem no processo de implementação para que depois a ligação transversal de um interlocutor até ao fim que funcione na perfeição. Acho que o desenho é crucial para que tudo funcione bem. Okay. E aqui, se calhar, voltando um pouco a perspectiva para aquilo que tem sido os benefícios, portanto, falámos aqui sobretudo de desafios e das dificuldades também que este tipo de processos colocam e que não são processos fáceis e que demoram tempo, a importância de desenhar e conceber o processo de uma forma clara e envolver as equipas certas. Aqui, em termos de benefícios que já sentem com os níveis de adoção que partilharam, o que é que destacam nos vossos processos e eventualmente também do lado dos vossos parceiros, clientes ou fornecedores, o que é que destacam como principais mais-valias? Eu posso dar o pontapé de partida. O facto de nós termos desmaterializado as faturas, tanto de fornecedores como de clientes, o que nos permite, aliás, a maior evidência que nós sentimos foi quando chegou o Covid. O que nos permitiu nós continuarmos a conseguir trabalhar sem ter que estar presencialmente. Portanto, se nós tivéssemos documentação física, nós teríamos que estar nos escritórios e com a desmaterialização permitiu-nos continuar a ter um trabalho normal sem qualquer inconveniente. E o facto de deixarmos de ter arquivo físico. Portanto, não há espaços a ocupar. Está bem que depois temos que pagar os servidores para arquivar essa documentação. Mas o arquivo físico deixa de ser necessário quando nós, na realidade, tínhamos muitas pastas de arquivo que ocupavam espaço que não acrescenta valor nenhum e esse espaço pagava-se. Neste momento pagamos os servidores, mas e depois em termos de consulta é muito mais ágil porque eu vou ao sistema e através do sistema consigo consultar qualquer documento. Do lado do ISQ, o que é que sublinha? Okay. O lado do ISQ é mais na vertente de emissão de faturas a clientes, não é? Conforme já falámos anteriormente. Ou seja, aqui o principal benefício que encontramos aqui tem a ver com o incremento da liquidez, não é? Ou seja, as coisas começaram a ser muito mais rápidas. Ou seja, o prazo de recebimento foi encurtado, os erros de lançamento também têm tendência a diminuir, as reclamações por parte dos nossos clientes também são resolvidas de forma mais célere, o custo de envio, que antigamente tínhamos de pagar uma carta para enviar uma fatura, é inferior ao custo de uma fatura pela via eletrónica. Aqui o processo burocrático do envio das faturas liberta aqui outras pessoas também para outras tarefas, não é? Porque tínhamos de ter uma pessoa que envelopasse, que fizesse toda essa informação. E um bocadinho também aqui no exemplo do que o Lourenço deu, o custo do arquivo, no nosso caso, até é inferior, porque ou seja, o custo do arquivo está englobado digamos, no serviço que contratamos, enquanto se eu tivesse de guardar aqui nos nossos servidores ocupava espaço e os nossos servidores também são caros como é normal, não é? Melhorámos também aqui a imagem da empresa no mercado, não é? Porque no fundo com quem tem esta solução adotada acaba por ter uma melhor imagem. Melhoramos também o serviço prestado aqui ao nosso cliente e um ponto também acho que é importante no caso do ISQ, que damos muita importância à temática particular do ESG, e isto é mais um passo para que, na realidade, conseguimos cumprir aqui os critérios de sustentabilidade que o ISQ impõe, não só impõe, e lhe impõem também. Por isso, nós temos aqui
um menor número de faturas impressas, menos tinta gasta nas impressoras, menos combustível gasto nas entregas das faturas, menos eletricidade, menos muitas coisas que acabam por contribuir para cumprir com os critérios de sustentabilidade. E no caso da faturação em formato mesmo EDI, puramente EDI, o número de reclamações é muito inferior, o que acaba por ser aqui uma mais-valia e um benefício para a organização, porque os processos ficam muito mais clean, muito mais limpos e do outro lado temos sempre uma resposta muito mais célere. Acho que é isso. Muito obrigado, Nuno. Excelente resumo de ambos. Eu, como estamos aqui já quase no terminado da hora, iria convidar a quem assiste possa colocar questões aqui no chat aos nossos convidados para que possamos responder nos próximos minutos. Interessante é que essa questão que o Nuno mencionou do ESG, nós precisamente há algum tempo fizemos um webinar também focado nesta temática de como a fatura eletrónica pode contribuir para as políticas de ESG. Temos aqui uma questão colocada pela Juliana, de que forma é que, e creio que será para ambos, portanto, de que forma é que planeiam trabalhar com os vossos clientes que ainda não aderiram à fatura eletrónica para que façam esta transição? Não sei quem quer responder primeiro. Lourenço. Bem, eu acho que, assim, nós não vamos trabalhar com todos os clientes, nem com todos os fornecedores, porque vai sempre haver quem não queira, outros por diversas razões, seja quais elas forem. Eu entendo que os fornecedores que nós e clientes que nós determinarmos que é importante aderirem à faturação eletrónica, nós efetivamente temos que fazer o trabalho de falar com eles e mostrar-lhes quais é que são as mais-valias, porque às vezes é uma questão de nós ou não chegamos à pessoa certa para que essa mudança seja feita, ou é preciso explicar, porque nós efetivamente somos humanos, quando estamos na nossa zona de conforto, não gostamos de sair porque estamos na zona de conforto, e às vezes é preciso ir, como eu costumo dizer, beliscar os clientes e os fornecedores para que adiram e mostrar-lhes que efetivamente é benéfico essa transição. Eu acho que é isso, é a nossa postura quando nós agora retomarmos a implementação do EDI, porque vai agilizar o processo de toda a gente. Às vezes é mesmo aquela questão de, não quero aderir, é mais um processo que eu tenho que parar, porque o que é que acontece? Do outro lado, alguém vai ter que parar e pensar nisto. Olha, isto ok, isto é importante, nós vamos ter benefícios nisto, vamos avançar. Às vezes é isto que falta, e explicar esses benefícios, e acho que é essa a estratégia. Nuno, do lado do ISQ, obrigado, Lourenço. Eu confesso que nós somos um bocadinho chatos. Nós desde o momento zero que tentamos que o nosso cliente adira de imediato à faturação eletrónica. Ou seja, nós temos um processo na abertura de cliente em que o nosso cliente tem de responder objetivamente se quer ou não quer faturação eletrónica. E enquanto não nos responder, nós abrimos na mesma ao cliente, mas enquanto não nos responderem, automaticamente vai receber um pedido de nova questão a dizer se quer ou não quer aceder à faturação eletrónica. E até nos dizer que não, vai receber essa informação. Para além disso, periodicamente, de 6 em 6 meses, revisitamos todos os nossos clientes que nos disseram que não, e tentamos outro interlocutor por forma a que, na realidade, possamos mostrar quais são as vantagens da faturação eletrónica e que adiram à faturação eletrónica. E também, no nosso departamento de cobranças, sempre que existe algum contacto físico, seja por uma reunião, seja um telefonema ou algo similar, tentamos que as entidades que não têm faturação eletrónica que também adiram à faturação eletrónica. Por isso, no fundo, temos estes 3 momentos em que tentamos evangelizar aqui os nossos clientes por forma a que adiram à faturação eletrónica. Só acrescentar aquilo que o Nuno estava a dizer, que efetivamente nós também acabamos, principalmente para os clientes, porque os fornecedores têm um tratamento diferente, nós os contratos que fazemos com os cartões de frota, efetivamente têm uma cláusula
de aceitação ou não aceitação de faturação eletrónica. Obviamente nós incutimos para que adiram à faturação eletrónica, mas eles têm que ter sempre a liberdade de poder escolher. Mas isto já faz parte dos contratos de adesão. Que é uma forma, efetivamente, de, simpaticamente, forçarmos que os clientes também mudem um bocadinho. Que é aquilo que os fornecedores de energia, os fornecedores de comunicações também já o fazem, não é? Obrigado a ambos. Temos aqui mais uma questão, mas será um pouco funcional, nomeadamente perceber como é que vocês tratam aquilo que seriam as segundas vias de faturas, que eu creio que terá que obedecer um processo de emissão de nota de crédito e envio de uma nova fatura, mas como é que esse processo mais detalhado ocorre do vosso lado? Quando há necessidade de emitir uma nova fatura ou, neste caso, o reenvio de uma fatura que já é emitida? Eu entendo que as segundas vias deixam de existir. Portanto, o que acontece é, há um cliente que recebe uma fatura por em formato eletrónico, ele por qualquer motivo deletou ou aquilo até foi para um correio, para uma caixa de correio diferente, nós mandamos o PDF, porque aquele PDF está certificado, aquele PDF é sempre original. Não há feito o reenvio, não é feito das segundas vias. Não é feito das segundas vias. Sim. Quanto muito há o reenvio da fatura ou da comunicação. Mas o documento é exatamente o mesmo. A diferença que existe é só na correção de faturas. Aí é que sim. O que o fisco obriga é que a fatura tenha de ser anulada por nota de crédito. Não há estornos, não há esse tipo de anulações. Tem de ser feita uma nota de crédito e emitida uma nova. Agora, uma segunda via deixou de existir neste panorama porque há o reenvio do documento original, tal como o Lourenço está a dizer, de certificado. Sim, eu ainda pergunto se é possível enviar 2 vezes, sim, com tantas contas forem necessárias, sim. Porque o documento é sempre o mesmo, o que neste caso a comunicação permite é a partilha, digamos, do acesso ao documento por quantas vezes forem necessárias. Pronto, estamos em cima do tempo. Havia aqui mais questões interessantes a discutir, mas uma vez já não sendo possível, resta-me agradecer a todos os que se juntaram e também, obviamente, ao Nuno e ao Lourenço pela vossa partilha e esclarecimentos e tempo. Não sei se querem fazer algum comentário final antes de terminarmos. Eu acho que foi agradecer. E no fundo é a quem está a ouvir, se estão num processo de início, acabarem o mais rapidamente, e se não tiverem, partirem para esse processo, porque na realidade as vantagens são muitas, termos a faturação eletrónica nas duas vertentes, embora o ISQ ainda, como digo, não tenha a experiência ainda na parte de fornecedores, mas que está a começar agora, mas faz todo o sentido e tem inúmeras vantagens a faturação eletrónica. E obrigado a todos. Muito obrigado a todos também e a ambos. Obrigado, Lourenço. Eu aqui só deixo também só mais uma nota. Se for necessário algum tipo de esclarecimento, podem contactar, não tem problema nenhum, que dentro daquilo que é possível a gente esclarece, mas que espero que este webinar tenha sido útil para ser o momento zero para o arranque da faturação eletrónica, para quem ainda não tem. Muito obrigado, Lourenço. E mais uma vez, bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom dia.